Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Muito bom estar com os irmãos aqui. Dando continuidade às palavras em relação a finanças e mordomia. Temos ministrado desde ontem pela manhã. E tem sido, assim, muito proveitoso esse tempo. Um tempo de aprender, um tempo de relembrar, um tempo de colocar em prática aquilo que temos ouvido, entendido do Senhor. Eu sei que para muitos o que eu vou falar não é novidade, mas é como a Fábio bem disse em Hebreus 2, importa que nos apeguemos com mais firmeza às coisas que já temos ouvido. Então eu sempre penso assim, quando Deus traz uma mensagem da qual eu já conheço, Ele não quer me ensinar de novo, Ele só quer me levar a um nível mais fundo. Quando você está pregando um prego, você está batendo no prego, você bate nele, não para bater, mas você bate nele para que ele vá cada vez mais fundo, até chegar onde precisa chegar. Quando Deus nos ensina uma palavra repetidas vezes, Ele não está tentando nos ensinar de novo, Ele está tentando nos levar a um nível mais profundo daquilo que Ele já nos ensinou. Nós temos à disposição ainda apostilas? Acho que agora já foi tudo, né? Pastor Guilherme, vendemos todas as apostilas já, né? Mas se você se interessar, depois você procura o Pastor Guilherme. Obrigado, meu filho. Aquele que dá um copo de água a um profeta. Depois, se você se interessar pelo assunto e quiser adquirir a apostila, é só procurar o Pastor Guilherme e ele vai disponibilizar isso para você. Se você tiver alguém com a apostila perto de você, ótimo, pega uma carona aí. Se você não tiver, tudo que eu vou falar está na Bíblia. Então, se você tiver com uma Bíblia no colo aí também, já vai te ajudar muitíssimo. Aliás, vai te ajudar mais com a Bíblia do que com a apostila, vai por mim, né? Mas eu procurei tirar tudo que está na apostila da Bíblia, então automaticamente você tem toda a apostila dentro da sua Bíblia aí, só que está um pouquinho mais espalhado do que na apostila, tá bom? Mas nós temos falado a respeito de prosperidade, nós temos falado a respeito de primícias, de dízimos e de ofertas, né? E de quinta parte que eu espero em Deus poder ministrar ainda essa noite. Nós temos construído um pensamento, temos tirado de sobre nós algum jugo, algum peso, porque esse é um assunto que parece ser bastante constrangedor. Falar de finanças, falar de dinheiro, é um assunto constrangedor, não porque é errado ou é pecado falar sobre isso, mas porque nós temos visto alguns ministérios por aí abusando desse princípio, forçando princípios espirituais, machucando pessoas, fazendo coisas das quais nós entendemos não ser correto. Então, quando nós entendemos que o que estão fazendo por aí não é correto, nós precisamos nos levantar para buscar o correto e viver pelo correto, para pelo menos fazer diferença onde Deus tem nos colocado. Então, se você tem alguma restrição no seu coração com relação ao assunto de finanças, tem alguma trava no seu coração com relação a finanças, eu gostaria que você destravasse o seu coração essa noite, para que você pudesse entender os princípios dos quais nós vamos relembrar e vamos ministrar, para que você não deixe de ser abençoado por qualquer tipo de preconceito com essa ou com aquela outra denominação, que de repente força um princípio espiritual. Princípio espiritual é como Deus se move, como Deus age com os homens, Ele age através de princípios. Quando nós ativamos esses princípios, então nós ativamos a ação de Deus nas nossas vidas. E nós temos falado a respeito de prosperidade. E muitas pessoas pensam que prosperidade é você morar na melhor casa, no melhor bairro, ter o melhor carro e ter as melhores coisas. Não, isso não é prosperidade, isso é riqueza. Então, riqueza é a quantidade de coisas que você tem. Prosperidade, nós temos construído um pensamento que é crescer naquilo que se tem. Então, todas as vezes que eu cresço em uma área da minha vida, eu estou sendo próspero. Eu usei o exemplo do Joãozinho e do Pedrinho, e por favor, pessoal do curso, me perdoe pela quarta vez repetir a mesma historinha, mas pelo menos vocês vão saber decor. Então, nós temos aqui o Joãozinho, ele mora numa água, né? Uma meia água, como chamam por aí, e ele tem uma bicicletinha barra forte, azul, com o cano estofadinho, e ali ele põe a esposinha dele e pedala até a igreja. E o Pedrinho, não, o Pedrinho aqui ele tem 5 fazendas com 5.000 cabeças de gado em cada fazenda. E aí, se você comparar, você vai ver que o Pedrinho, ele é rico e o Joãozinho, ele é pobre.
Passaram-se 5 anos e o Pedrinho continua com 5 fazendas, com 5.000 cabeças de gado. Podia ser você, né, Pedrão? Ia ser bom demais. Foi impossível olhar para você e não lembrar do Pedrinho. Então, o Pedrinho, ele continua rico, porque ele continua com 5 fazendas, com 5.000 cabeças de gado em cada fazenda. Ele continua rico, mas passados 5 anos ele continua igual, então ele não prosperou. Mas aqui o Joãozinho, ele vendeu a Barra Forte, ele trabalhou junto com a esposinha e eles compraram um Fusquinha 63, poçante, aonde para faz uma pocinha de óleo, né? Mas é bem melhor do que a bicicleta Barra Forte. Então eu digo, o Joãozinho ele continua pobre, porque eu acho que um Fusquinha 63 não é o sonho de consumo de ninguém aqui dentro. Talvez já foi um dia. Os mais velhos, né? Quem sabe um dia já sonharam com Fusquinha. Mas não é o sonho de consumo. O Joãozinho ele continua pobre, mas o Joãozinho ele é próspero, porque ele cresceu naquilo que ele tinha. Esse é só um exemplo muito básico para você entender como é que funciona a prosperidade dentro da Bíblia. O nosso Deus é um Deus de prosperidade. E o nosso Deus é um Deus de crescimento. E essa é uma prosperidade bíblica, essa é uma teologia de prosperidade bíblica, de um Deus que quer sempre nos levar além, levar a mais em todas as áreas da nossa vida, não somente na área financeira. Deus quer nos levar a ter saúde espiritual, saúde emocional, saúde familiar, saúde social. Deus quer nos levar a ter 7 saúdes que estão escritas aí na sua apostila. E aí nós começamos a verificar propriamente sobre o dinheiro, porque algumas pessoas pensam que dinheiro é sujo, de que o dinheiro é maldito e de que dinheiro não tem nada a ver com Deus. Porque a Bíblia diz, e aí citam um versículo sem atentar para o versículo que estão citando. A Bíblia nunca falou mal do dinheiro. Aliás, dizem alguns estudiosos, alguns teólogos, que 70% das conversas de Jesus envolvia dinheiro. Jesus falou muito sobre dinheiro, para chamar, logicamente, a atenção dos homens, porque os homens gostam desse negócio, né? Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro pressupõe que o dinheiro está num lugar no coração que não deveria estar. Eu gosto muito, e depois nas ofertas nós vamos fazer isso, eu gosto muito do texto que diz que depositavam as ofertas aos pés dos apóstolos. E é interessante que não entregava em qualquer outro lugar senão aos pés dos apóstolos. Porque o dinheiro tem que estar na posição certa, debaixo dos nossos pés. Se o dinheiro estiver no nosso coração ou acima da nossa cabeça, nós vamos viver para o dinheiro, vamos trabalhar para o dinheiro e vamos correr atrás do dinheiro. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o dinheiro é uma ferramenta poderosa na mão daquele que tem um coração centrado em Deus. Então eu não trabalho para o dinheiro, é o dinheiro que trabalha para mim. Eu não trabalho para ser escravo do dinheiro, é o dinheiro que é meu escravo. Ele faz aquilo que eu mando ele fazer, e não eu faço aquilo que ele manda eu fazer. Essa é a diferença entre ter um coração centrado ou não no dinheiro. Nós aprendemos que todo o dinheiro que Deus traz às nossas vidas e às nossas mãos, ele tem um propósito triplo. Em primeiro lugar, o dinheiro precisa suprir as minhas necessidades. Em segundo lugar, não necessariamente nessas ordens, mas um segundo propósito é que o dinheiro precisa suprir as necessidades do reino. Deus não precisa de dinheiro, mas as ações que nós fazemos no reino precisa, e Deus usa disso para mover o reino, e Ele vai trazendo, porque Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Ele diz, meu é o ouro, minha é a prata. Esses dias eu estava orando e dizendo assim, Deus, o Senhor podia dar uma esfregadinha nos pés aí, né? Você sabe que se Deus esfregar o pé, você fica milionário. Porque a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. Então, se Deus der uma esfregadinha no pé, vai chover ouro na sua vida. Não é? Então, esse dia eu estava orando, Deus, dá uma esfregadinha no pé, aí, né, faz os negócios acontecerem por causa dos projetos missionários que a gente tem e que a gente apoia. Então, precisa suprir as necessidades do reino. E o terceiro propósito do dinheiro é que precisa suprir as necessidades do meu irmão. Então é exatamente esse símbolo. Eu expliquei de manhã que não tem nada de satanismo nisso. Os irmãos de batalha espiritual, por favor, né, se controlem, né, o pastor está fazendo um sinal satânico. Não, é só um sinal para você lembrar que o teu dinheiro tem que tocar a sua vida, tem que tocar o reino e tem que tocar a vida do seu irmão.
porque é assim que a família de Deus se comporta, é assim que a família de Deus age. A Bíblia diz em Atos 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, não é? E que eles tinham tudo em comum. Isso era tão poderoso que em Atos 4 repete a mesma coisa, dizendo que eles tinham tudo em comum. Quer dizer, eles se preocupavam uns com os outros, e quando eles se preocupavam uns com os outros, Deus ia abençoando cada vez mais eles, e a igreja ia crescendo poderosamente. E Atos 2 termina dizendo, e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Porque era um lugar onde as pessoas encontravam refúgio, encontravam socorro, e obviamente encontravam o amor de Deus sendo vivido e experimentado todos os dias por aquela comunidade. Nós vimos também alguns tipos de tributos que Deus coloca. E nós começamos com base em Malaquias 3:10, nós vimos o texto que é clássico quando é ministrado ofertas, que diz, roubará, pois, o homem a Deus? E os homens respondem, mas Senhor, em que estamos te roubando? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. E nós tivemos um tempo muito gostoso aqui para poder esmiuçar, tempo que eu não disponho essa noite, senão eu vou arrebentar todo o horário, eu não posso, estou me controlando para isso, né? Mas quando você pega esse texto e você vê essa argumentação de Deus, você vê de repente Deus cobrando os dízimos e as ofertas, e isso para mim parece muito ilógico, porque o princípio da oferta é que a oferta é voluntária. Se a oferta não for voluntária, não é oferta, é tributo. O governo não diz assim, olha, traga uma oferta de IPVA, traga uma oferta de IPTU. É assim que o governo faz? Bom se fosse, né? A gente levava lá 54 centavos para ele. Mas não é assim, ele coloca um tributo. Então é um imposto, é um tributo. E Deus também, dentro do seu sistema de gerenciamento e de proteção e de provisão, porque Deus conhece os homens, também gerou os seus tributos. Né? E nós temos a primícia e o dízimo como tributos, porque esse texto não pode ser oferta à tradução, a tradução tem que ser primícia, porque é terrimã a palavrinha lá no hebraico, e elas se tornam rabicurim. Né? Hoje eu avancei, né? Trouxe uma outra palavra para vocês, e essa outra palavra também significa a oferta de primícias. E aí então, nós entendemos que Deus não está cobrando uma oferta, Deus está cobrando um tributo, e o tributo que Deus está cobrando ali é o tributo da fidelidade, que é o princípio da fidelidade onde nós caminhamos. E o princípio da fidelidade ele é composto pelas primícias e pelos dízimos. É isso que Deus está cobrando em Malaquias 3:10, não ofertas. E a primícia, nós tivemos também um bom tempo para estudar sobre primícias e vimos que a primícia equivale ao primeiro dia de trabalho, é o primeiro fruto da terra. Como base bíblica, nós pegamos o texto de Gênesis 4, quando Caim traz uma oferta, ele traz um mincal, e Abel traz um terrimã, traz as primícias, e o texto fala a respeito disso. Talvez você já tenha lido essa passagem e nunca tenha entendido por que Deus aceitou um e rejeitou o outro. Porque passado um tempo, diz o texto, passado um tempo, ou seja, estava começando um novo tempo, era tempo de se trazer a oferta de primícias. Um dos irmãos traz a primícia e o outro irmão traz uma oferta boa, mas não era uma oferta de primícia. E Deus rejeita a oferta de Caim, e Deus aceita a oferta de Abel, e Caim fica chateado, e Deus diz, olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Agora, se você não faz o que é certo, o pecado está batendo a sua porta. Agora, domine sobre ele, não deixe ele te dominar. E ele não se permitiu dominar o pecado, mas deixou ser dominado pelo pecado, e ele vai e mata Abel, por causa da oferta que ele trouxe de maneira equivocada, era para trazer uma oferta de primícia. Então nós entendemos que o princípio da fidelidade é a somatória da primícia mais os dízimos. E eu sei que a respeito de dízimos já estão assim, carecas de saber, né? A respeito de dízimos. Sabe que dízimo é a 10ª parte, sabe que não entregar é roubar ao Senhor. Não sei o que digo isso, quem diz isso é a palavra, é o próprio texto bíblico que diz isso a respeito dos dízimos, né? Então nós temos entendido que o princípio da fidelidade é a entrega da primícia, é o primeiro dia de trabalho, mais os dízimos. E essa somatória daria em porcentagem 13% e não 10%. Porque é um princípio espiritual. Não estou aqui para te forçar a fazer absolutamente nada, nem te obrigar a fazer absolutamente nada. Estou aqui para te mostrar o que a Bíblia diz, e aí você julga no seu coração
estuda mais a respeito disso, faz como os bereanos faziam com o apóstolo Paulo, vai verificar se é assim mesmo, e se assim for, faz, se assim não for, não faz. Eu sou muito livre com relação a isso, só que eu estou te falando de coisas que eu aprendi a respeito de primícias. Eu já era pastor, já era formado em teologia, nunca tinha ouvido falar a respeito disso, fiz um curso de finanças, o pastor falou a respeito disso, eu fui para casa, peguei todos os meus livros, meus materiais, fui consultar, fui traduzir texto bíblico, porque eu fui treinado na teologia para isso, conformei o meu coração com relação a isso, e há 7 anos eu sou não só um dizimista fiel, como sempre fui, mas eu sou um primiciador fiel. Parei de dar 10% e passei a dar 13%. Aliás, eu acho que 10% é o começo, é um bom começo. Mas se você já está na igreja há mais de um ano e ainda está dando 10%, você não entendeu ainda muita coisa em Deus. É o mínimo. Ano passado eu fiz um voto com a Cris e nós demos 15% de tudo que nós ganhamos. Porque nós queremos crescer. Eu conheço amigos, pastores, que dão 50% de tudo que ganham. Só que aí existe uma grande diferença, porque Deus vai honrando isso. Porque isso é o princípio da fidelidade, primícias e dízimos. Tudo que passa disso entra no campo da generosidade. E a generosidade é a semente que Deus te dá. E nós falamos também a respeito desse princípio, o princípio da generosidade. Aliás, nós terminamos hoje pela manhã falando a respeito disso. Que é quando eu vou além, porque quando eu caminho na fidelidade, no princípio da primícia e do dízimo, eu tenho um tipo de retorno de Deus. E o tipo de retorno de Deus que eu tenho na fidelidade é a fidelidade dele com casa, comida e roupa. Agora, o tipo de retorno que eu tenho na generosidade vai muito mais além, porque a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Por isso a minha generosidade é uma oferta com nome. E você já percebeu que existem alguns envelopes na igreja que são envelopes de ofertas com nome. Para missões, para o projeto tal, para o socorro tal, e não sei o quê, e para o parquinho, e para não sei o quê. São ofertas destinadas para isso. Mas eu posso dar um nome para a minha oferta. Senhor, essa aqui é a troca do meu carro. Senhor, essa aqui é a compra do meu apartamento. Senhor, essa aqui é a compra da minha casa. Essa aqui é o meu casamento. Enfim, você pode dar um nome para, essa aqui é a minha faculdade. Você pode dar um nome para a sua semente e você vai colhendo. Eu contei nesses dias todos que nós plantamos tanta passagem para a Cris. Quando em 2008 eu recebi o primeiro convite para pregar na Inglaterra, mandaram a passagem só para mim, mas eu ministro com a Cris. E a Cris falou assim, como é que nós vamos fazer? Eu falei, vamos começar a plantar, porque você vai. Ela falou, eu vou. Eu falei, você vai. E aí começamos a plantar. E plantamos tanta passagem que ela ganhou 2008, ganhou 2010, ganhou 2011, e ganhou a da Itália de ida e de volta. E nós vamos fazer um cruzeiro de casais com a igreja. E nós ganhamos as passagens para ir no cruzeiro. Eu tinha esquecido das passagens do cruzeiro, mas nós ganhamos também o cruzeiro de casais. Porque nós plantamos tanta passagem que nós temos um crédito de passagem. Se você precisa viajar, depois você fala comigo que eu oro por você. Eu tenho um crédito no céu ainda de passagens, né, que eu posso liberar os meus pontos lá de fidelidade para você. Essa oração todo mundo quer, né? Todo mundo quer participar dos meus pontos de fidelidade, né? Mas é como Deus trabalha, é o princípio da generosidade. Tá? E dentro desse princípio da generosidade, nós estamos caminhando aí na sua apostila, Provérbios 11, 24 e 25, você que trouxe a sua Bíblia pode acompanhar. Você que tem a apostila, está escrito aí na sua apostila. Provérbios 11, 24 e 25, começando propriamente dito a parte da noite agora, diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Palavra do Senhor. Não é? Então, olha aqui. Que coisa interessante como funciona essas questões em Deus. Eu sempre digo que no reino é tudo ao contrário. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Quem quer aparecer mais tem que servir mais, porque você só aparece quando você serve. No reino tem estrela. A única estrela no reino é Jesus. Então no reino de Deus é tudo ao contrário. E ele diz, aquele que dá, vê aumentar. Que matemática é essa que você diminui, subtrai e vê aumentar. É a matemática de Deus. Aquele que dá, vê a sua riqueza aumentar. Aquele que retém, que teoricamente deveria ver aumentar, cai na pobreza. Porque Deus trabalha com corações generosos. E o cristão de verdade, o cristão, o homem e a mulher convertidos, que são cristãos de verdade,
Uma das características é um coração generoso, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando nós nos convertemos, nós não somos a antiga criação, nós somos uma nova criação. O texto diz que nós somos uma nova criatura. Então as coisas velhas ficaram, a semente de Adão ficou, e agora eu tenho a semente de Cristo na minha vida. Novamente vivo espiritualmente, e agora a mente de Cristo, o coração de Cristo, as ações de Cristo, e não tem mais alguém mais generoso do que o próprio Jesus. Diz ele: ninguém toma a minha vida, eu dou. Generosidade, amor, amou até o fim, generosidade. Jesus foi generoso em todas as suas ações. Tudo aquilo que ele fez, ele se moveu com generosidade. Até quando ele não precisava ser generoso, ele era generoso, porque ele é, isso é algo que é dele. Então aquele que é generoso, ele vê as suas propriedades, as suas posses aumentar, ele vê a sua sementeira aumentar. Então a generosidade é a disposição do coração de dar com liberdade. Aquele que é generoso, ele constrange o que não é. Porque o que não é generoso, ele olha, de repente, a quantidade, o objeto que está sendo ofertado, e ele diz, não. Lembra quando uma mulher entrou para ungir Jesus, e ela quebrou um vaso, e de lá tirou um perfume? Eu não sei se você já teve a paciência de sentar para calcular mais ou menos quanto poderia custar aquele vaso de perfume. Mas aquilo era realmente muito precioso. E ela estava sendo extremamente generosa com o generoso. Mas Judas Iscariotes, que era o tesoureiro, olhou aquilo e disse, mas por que não se pegou isso, não se vendeu e não se deu aos pobres? Olha, ele queria fazer uma boa obra com aquilo. Só que ele não estava entendendo a liberalidade do coração daquela mulher. Eu lembro quando o guitarrista da nossa igreja chegou e falou assim, pastor, Deus está me movendo para fazer uma oferta. Do violão na vida do guitarrista. Eu falei, qual é a oferta? Deus mandou eu dar a minha moto para ele. Eu falei, então dê. Se Deus está mandando você fazer, então dê. E ele deu a moto para o outro irmão. E o outro irmão muitas vezes precisava vir de carona para a igreja, e ficava dependendo de alguém passar lá para pegar ele e a família para poder vir para a igreja. Quando ele ganhou a moto, ele ganhou liberdade. Ele podia ir mais cedo, montar a guitarra, ele podia ir, voltar, pegar a esposa, enfim, ele ganhou muita liberdade. Esse que deu a moto, ele prosperou tanto. Eu não tenho tempo de contar tudo que Deus fez na vida dele, mas foi liberal. Imagine isso. Estávamos num evento em Ponta Grossa com um pastor que realmente tem uma unção muito de Deus para essa área de finanças. Ele tem uma unção tão grande que ele está ministrando, ele não faz a oferta, mas as pessoas são levantadas pelo Espírito para começar a ofertar. Nem é a hora da oferta, as pessoas começam a levantar e entregar a oferta. Nós estávamos num congresso, e ele tinha pregado um pouquinho antes em Pato Branco, e lá em Pato Branco aconteceu o seguinte, ele estava pregando numa comunidade, e tinha um rapaz sentado no banco, e Deus falou assim, dá o seu carro para o seu primo. E o primo dele era o guitarrista de uma banda lá de Pato Branco. Dá o seu carro para o seu primo. E aí ele pegou e fez um voto com Deus. Deus, isso é muito sério, como assim eu vou dar meu carro? Ele falou assim, tá bom, Deus. Se o meu primo ofertar a moto, que o primo dele tinha uma moto. Se o meu primo ofertar a moto, então eu dou o meu carro. E essa é uma parte da história. Vamos voltar aqui um pouquinho no começo dessa história. O filho precisava de locomoção e o pai falou assim, olha, eu vou te ajudar com uma moto. Aí deu a moto para o filho e falou assim, transforme isso num carro. Não é? Tá bom, transforme isso num carro. Aí ele está lá tocando e Deus falou assim, dá a sua moto de oferta. Ele falou assim, Deus, como é que eu vou dar minha moto de oferta? Meu pai me deu a moto e mandou transformar num carro. Como é que eu vou dar minha moto de oferta? Meu pai vai ter um infarto, Deus. Né? Ele falou, mas dê a sua moto de oferta. Aí ele pegou a chave, o documento, foi lá e colocou no bolso do pastor dele e falou assim, essa aqui é a minha oferta, depois você entrega. Porque ele não quis ir lá na frente para o pai dele não ver que ele estava indo com o documento, com a chave. Ele botou no bolso do pastor para obedecer a Deus, para não matar o pai do coração. E aí então o pastor foi lá e depois e fez a entrega e ele foi embora para casa. Quando deu 1h30 da manhã, eles estão jantando ainda, você sabe que crente chega tarde do culto e até comer, né, baixar a adrenalina, dependendo da igreja, né, até baixar a adrenalina,
entenda-se adrenalina, né? Então eles estão ali jantando e a mãe falou assim, você viu que interessante esse mover de Deus hoje à noite? E ele falou assim, pois é, Deus falou para eu fazer um negócio, mas eu estou aqui questionando. Ela falou, mas por que você está questionando? Não, porque eu fiz um voto e tal. Ele falou, você devia ter feito que nem seu primo que deu a moto de oferta. Meu primo deu a moto de oferta? Deu? Então eu já venho. Saiu 1h30 da manhã, pegou o carro, foi lá na casa do primo, bateu na porta. Aí o primo abriu a porta e ele falou assim, está aqui o documento e a chave, o carro é seu, Deus mandou te dar. Aí ele ligou para o pai dele e falou assim, pai, acabei de transformar a moto em carro. Porque essa generosidade que vai tomando conta e que Deus vai abençoando e de repente nós começamos a entender, ninguém havia necessidade. Então, dar com liberalidade. Pessoas com facilidade de ser liberal, mas existem pessoas com dificuldade de ser liberal. E você sabe que liberalidade tem que ser algo intencional, você pode treinar isso, né? Você pode treinar. E sabe como que a gente treina a liberalidade? A gente pega aquilo que nos é mais precioso e entrega para alguém. Uma vez eu estava dando um curso de liderança, eu e o pastor Everaldo, que hoje é meu pastor, e nós estávamos ministrando para 21 pastores. E a última aula nós sempre fazíamos um lava-pés e uma entrega, uma oferta de algo que nos custasse muito. Então o Everaldo ia para casa, trazia lá algum objeto, alguma coisa que para ele era muito precioso, e eu ia para minha casa e olhava as minhas coisas e pegava o mais precioso. Aquilo que, além de, muitas vezes não tem nem valor financeiro, mas é o valor emocional, é aquilo que está ligado, né? Aquele objeto. E aí nós fomos e nós fizemos o lava-pés, lavamos os pés de todos os alunos, e aí nós levantamos ali 4 alunos e nós presenteamos eles com coisas que doíam. Sabe como que é isso? Isso é treinar para ser generoso. Porque depois que você dá o que dói, o que não dói vai fácil. Então é muito simples. E assim a gente vai aprendendo a ser generoso. Então, na matemática de Deus, muitas vezes, reter se torna perda, porque a ótica divina é diferente da ótica humana. Deus olha com outros olhos. E a generosidade, ela precede a prosperidade. Muita gente quer prosperar, muita gente quer crescer naquilo que se tem, muita gente quer alcançar o dom da riqueza, mas precisa aprender a ser generoso primeiro. Porque a prática da generosidade atrai a prosperidade em nossas vidas. Então, expressar generosidade é uma das virtudes mais lindas encontradas em uma pessoa e revela o comportamento de Jesus na vida de alguém. Jesus foi extremamente generoso. E aí, quando nós falamos de generosidade, nós aprendemos os princípios de semear. Porque generosidade tem a ver com plantar. Você pode plantar em determinados lugares. Você que tem apostila, é na parte de princípios de semeadura. Então, parte nós recebemos e parte nós semeamos. Dá uma olhadinha o que diz a sua Bíblia aí em 2 Coríntios 9:10. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Eu citei esse texto já de manhã. Mas diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O que Deus está dizendo é que existe duas coisas que nós podemos receber: pão e semente. Então, ao que semeia, ele dá semente. E ao que se recebe semente, semeia, ele colhe. E quanto mais ele semeia, mais ele colhe. Quanto mais ele semeia, mais semente ele recebe de Deus. Porque ele planta mais, e aí ele colhe mais. E aí ele planta mais, e ele colhe mais. E aí isso vira um ciclo de bênção e de frutos que ecoam para a vida eterna. É assim que Deus trabalha. Então, nós podemos receber a semente, mas podemos receber também o pão. E o pão não se planta, pão se come. Então eu como pão e eu planto a semente. Amém? Então é necessário saber semear com sabedoria. Olha, quando você olha para a parábola do semeador, a parábola do semeador durante muito tempo me deixou assim, com uma pulguinha gospel atrás da orelha, né? E eu lia, e eu falava, mas Deus, não está batendo, porque a história não bate com a interpretação da história. Não sei se você já parou para ler a parábola do semeador, mas na minha cabeça não batia. Porque na interpretação diz que Deus é o semeador,
que a semente é a palavra de Deus, que os pássaros que comem a semente que caiu no caminho são os demônios. Aquela palavra que é lançada sobre a sua vida e que não entra no seu coração, Satanás vem e rouba. Essa é a interpretação do texto. Mas eu dizia, Deus, se o Senhor é o semeador, como é que pode o Senhor semear no caminho? Como é que pode o Senhor semear entre as pedras? Como é que pode o Senhor semear entre os espinhos? Como é que pode? O Senhor é um bom semeador, o Senhor é o melhor plantador que eu conheço. Como é que pode o Senhor semear? E eu entendi que ali Deus não está falando propriamente de tipos de terreno, mas Deus está falando de tipos de pessoas, tipos de corações. Então isso tem pouco a ver com o semeador, tem a ver com o tipo do coração aonde está caindo a palavra. Mas eu entendi que existem maneiras diferentes de se semear nesse texto. E no reino também existem maneiras diferentes de se semear. E você pode plantar em diferentes tipos de terreno. E em diferentes tipos de terreno você tem diferentes tipos de colheita. E aí tem algumas dicas de pelo menos 4 terrenos que você pode semear. Um terreno extremamente fértil para você semear é a casa de Deus. Não tem terreno mais fértil para semear do que o reino. Você semeia no reino e Deus não perde para você. Deus dá o crescimento. E nós chegamos naquele nível, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Semear em nossos pais e nos sogros. Por que em vez de falar mal da sogra, você não leva uma oferta para ela? Se essa palavra não é de Deus, o diabo acabou de ficar louco. Não é mesmo? Nós não temos uma cultura de falar mal da sogra. Por que em vez de falar mal da sua sogra, você não leva uma oferta para ela? E choca. E diz, isso aqui é para abençoar a sua vida. Nós somos muito acostumados a receber dos pais. Por que nós não semeamos na vida dos pais? Ah, mas não precisa. Eu já falo sobre a necessidade ou não. Um terceiro terreno bom é nos nossos líderes. Semear nos líderes. Libera. A unção que eu respeito é a unção que eu recebo. E quando eu honro com uma oferta, eu libero para que a unção daquele ministério escorra sobre a minha vida. Já cansei de ofertar em vida de pessoas e dizer assim, Deus, queria esse nível de unção. Vou lá e oferto. Lá em Londres nós estávamos ajudando a pastorear uma igreja e veio um pastor americano ministrar que tem um trabalho na França, ele é missionário na França. Um desses malucos também que abandona tudo e vai, sabe Deus para onde, para fazer a obra dele. E ele estava lá ministrando, e enquanto ele estava ministrando, ele com certeza era do Ministério de Ensino. Você sabe que eu gosto do Ministério de Ensino. Então quando eu vi aquele cara ministrar, com aquela habilidade, citando os textos, trazendo a interpretação, fazendo a coisa ficar fácil, não é? Eu falei, Deus, é isso, eu quero essa unção. Peguei a minha oferta, levei até ele, botei na mão dele e falei assim, olha, essa oferta aqui é para te honrar, é uma semente, não é muito, mas eu queria te honrar. E sabe, uma das coisas mais tristes que eu vi acontecer naquele dia, eu não sei se por descuido ou por relaxo, quem convidou aquele irmão para ministrar, não preparou uma oferta para ele. E acabou sendo que a oferta que eu dei foi a única oferta que ele recebeu pelo trabalho que ele fez. Eu saí extremamente chateado e constrangido pela igreja. Mas saí muito feliz, pelo menos Deus usou minha vida, de mãos vazias ele não saiu. E olha, eu sinto uma liberação. E ele orou comigo e falou assim, olha Deus, eu quero liberar sobre a vida desse pastor, a unção, assim, assim. E foi precioso aquele tempo. Porque é interessante quando nós aprendemos a ofertar na unção que nós respeitamos. E o quarto lugar, semear em quem talvez não mereça, talvez não precise, mas merece. Existe uma grande diferença entre você plantar em quem precisa e plantar em quem merece. Qual é a diferença? O tipo de colheita. Como é que você discerne isso? Você olha para a vida da pessoa. Às vezes você identifica pessoas que precisam de coisas. Aí você faz uma oferta de ajuda, uma oferta de socorro. E Provérbios diz, aquele que leva alívio receberá. Esse é aquele que semeia em quem precisa.
Agora, quando você oferta na vida daquele que merece, você recebe da unção que está sobre a vida daquela pessoa, da bênção de Deus que está sobre a vida daquela pessoa. Eu sempre digo que é o plantar para cima e o plantar para baixo. Quem é o fiel da balança? O fiel da balança é você. Você sabe que existem pessoas, espiritualmente falando, menores do que você. Mas existem pessoas, espiritualmente falando, maiores do que você. Né? Isso não é nem desprezo e nem orgulho, é constatação. Você que está na igreja sabe que existem pessoas que estão às vezes sentadas do seu lado, que espiritualmente falando não chegaram no nível que você já chegou. Mas existem pessoas que já passaram do nível que você está e está muito além do nível que você está. E aí você planta para baixo e você planta para cima. O nível de colheita é diferente. Eu lembro da história de um pastor chamado Mike Murdock. Alguém já ouviu falar de Mike Murdock? Eu gosto muito do Mike, eu acho ele muito sábio, né? Ele ministra a respeito de sabedoria. E eu entendo que Deus realmente usa ele com muita sabedoria. E o Mike estava explicando isso em uma palestra, e ele estava falando que ele estava sentado num congresso, e do lado dele estava sentado a cobertura espiritual dele. E aí Deus falou para ele assim: Mike, faz um cheque de $25 mil de oferta na vida do seu pastor. E aí ele brincou com Deus e disse: isso mesmo, Deus, fala com ele. Ele diz: Mike, eu estou falando com você, faz o cheque e oferta. E ele diz: mas Deus, ele não precisa. E Deus disse: ele não precisa, mas ele merece. Faz que eu quero te ensinar um negócio. Aí ele pegou e fez o cheque, doído, né, irmãos? $25 mil dói, né? E aí botou no bolso do pastor. Ele falou assim: isso aqui é uma oferta, uma semente na sua vida. Ele disse: muito obrigado. Para aquele homem foi uma oferta de honra. E aí o Mike foi para casa, dali uns dias era o aniversário dele. E aí ligou um irmão da Alemanha e falou assim: pastor Mike, você não me conhece, mas eu estive no seu congresso aqui na Alemanha quando você veio, e eu coloquei em prática as coisas que você ensinou, e Deus tem sido extremamente bondoso comigo, e eu gostaria de retribuir, eu gostaria de lhe dar uma oferta. E o pastor Mike falou assim: olha, a melhor oferta que você pode me dar é dobrar os seus joelhos todos os dias e orar por mim. Ele disse: não, pastor, isso eu já faço desde que eu te conheci, mas eu quero te retribuir. Eu gostaria de saber o que o senhor quer ganhar. Quer um relógio, quer uma caneta, quer um carro? O que o senhor gostaria de ganhar? Ele falou: não, eu gostaria apenas que você orasse pela minha vida. Só esse mês eu já ganhei 180 relógios. Ele falou assim: eu já tenho carro, e na verdade eu nem gosto muito de dirigir. O carro que eu tenho já me serve. E aquele irmão continuou insistindo e começou a dizer assim: mas o senhor já viu o lançamento da BMW? É assim, assim, assim. Ele falou: não, eu vi, é muito bonito, mas olha, só ore por mim. Ele falou: não, mas assim, de repente, se fosse para ganhar alguma coisa, qual a cor favorita? Ele falou: querido, só ore por mim. Não, mas qual a cor favorita? Ele falou: eu gosto muito de preto. Tá bom, por favor, ore por mim, então tá bom. Orou. Deu uma semana, chegou o carro. Botou lá, chegou o cara para entregar o carro, lançamento da BMW e tal, e veio lá depois um DVD com o cara dando um testemunho e falando para ele, e ele estava assistindo esse DVD e tocou a campainha da casa dele. Era uma senhora, e ela parou, ela falou assim: olha, o senhor não me conhece, mas eu estava passando, Deus mandou eu parar aqui e lhe dar o meu carro de oferta. E aí botou a chave, ele botou a cabeça para fora para ver que carro que era. Era outra BMW igual a que ele tinha recebido da Alemanha. Eu estou te dizendo isso não para animar o seu coração, para que faça barganhas com Deus, porque quando a gente faz barganha, o princípio é desativado. Eu estou somente te mostrando que existe um princípio de honra e que Deus também age nestas coisas, né? E aquele mês foi o mês que ele disse que ele mais recebeu ofertas e presentes em toda a história da vida dele. Porque Deus estava ensinando a ele o poder da generosidade. E é óbvio que ele não ficou com tudo aquilo. Obviamente, ele semeou e plantou muito daquilo que ele ganhou. É assim que funciona o princípio da generosidade. Você que tem a sua apostila, você vai perceber que aí começa a ter agora uma série de tabelas, né? E essas tabelas são tabelas de controle. Então, a primeira tabela que aparece aí são coisas a fazer.
Então, o pessoal que não conseguiu fazer o curso, é uma tabela para você listar as necessidades de cada um da sua casa. As necessidades do pai, da esposa, dos filhos. E aí, quando vocês traçam as necessidades, vocês colocam na outra tabela em ordem de prioridade. Por quê? Porque isso tem a ver com o planejamento que nós conversamos no sábado de manhã, de fazer as coisas com planejamento na nossa vida. Então, coloca em ordem, e aí agora todo o empenho da família vai ser para adquirir as coisas na ordem que estão nessa lista, e não se mexe nisso. Você vence aqueles dois demônios terríveis, que é o torra-torra e o queima-queima, não é? E aí você faz tudo com planejamento e com ordem. A terceira tabela que aparece aí é o controle mensal. E eu desafio você que tem a apostila a preencher isso aí, com os valores, para que você comece a perceber o quanto você tem gastado. Se você não sabe quanto você gasta, você não sabe quanto você pode guardar. Talvez você saiba quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Hoje pela manhã, queridos, aqueles que não estiveram aqui, eu falei a respeito de um dos ralos que nós temos na nossa vida financeira, que chama padaria, né? E muitas vezes você faz controle financeiro, mas não controla a padaria. E nós fizemos um cálculo simples: se em 30 dias você for na padaria e gastar R$15, R$450 vão, né? E isso talvez é um ralo. Se você gastar R$30 na padaria, você gasta R$900 por mês de padaria, né? E aí não tem orçamento financeiro que sustente um ralo dessa magnitude. Então, se você tiver um controle financeiro, então você vai conseguir fazer. Quando nós falamos a respeito de primícias, dízimos e ofertas, e você tem lá o seu salário, quando você pensa em planejamento, você nunca pensa no valor que vem. Porque o valor que vem não vem desassociado ainda das primícias, dos dízimos e das ofertas. Então tem gente que faz um planejamento financeiro contando com o valor cheio que vem, esquecendo de retirar os tributos e a generosidade. Então depois que você tira essas coisas, é que você sabe quanto que você tem para administrar. Então tem muita gente que também não consegue administrar e acha que Deus não está sendo bondoso com ele, porque ele não tem a paciência de sentar e de gastar 10 gramas de inteligência para resolver isso. Não precisa mais do que isso. Com 10 gramas de inteligência, você resolve isso. E a última tabelinha que aparece aí é uma de controle de gastos. De repente você tem um papel, um caderninho no seu bolso, e cada vez que você passar o seu cartão, ou que você pagar alguma coisa, você anota o valor, coloca lá o dia, coloca o valor e coloca quanto foi gasto para você depois preencher a sua tabela maior em casa, para você ter um controle financeiro a respeito disso. E também existem alguns programas de computador hoje, alguns aplicativos, que fazem esse tipo de controle. Você pode baixar, só que você tem que ter a paciência de preencher. E quando você faz isso, então você começa a perceber o poder de fogo. Até aqui nós falamos a respeito de primícias, dízimos e ofertas de generosidade. Falamos a respeito de crescer naquilo que se tem e falamos a respeito de riqueza. E agora eu quero falar a respeito de um princípio espiritual muito interessante que Deus deu a um homem, e esse homem fez algo extremamente poderoso na face da terra, que é o princípio da quinta parte. E o princípio da quinta parte consiste em guardar em um fundo de reserva 20% do que você ganha. E tem muito consultor administrativo hoje que fala a respeito disso, de você guardar, e ainda usa essa porcentagem, guardar 20%. Claro, porque o homem não cria nada, né? Deus é que cria todas as coisas, e aí todas as coisas então são criadas por Deus, e o homem vai só descobrindo depois as chaves de Deus. Quando Deus faz José ir para o Egito, e você lembra da história de José, e sabe que esse ir para o Egito não foi tão simples. Deus foi treinando ele em uma série de áreas da sua vida, até que ele chegasse a uma maturidade para assumir o governo do Egito. É como se Deus tirasse você do Brasil hoje e colocasse você como vice-presidente dos Estados Unidos da América. Querendo ou não, irmãos, ainda é uma nação poderosa. Se não a mais poderosa, é uma das mais poderosas. Então imagine você, dormiu brasileiro e acordou lá com dupla cidadania americana, green card, e ainda vice-presidente dos Estados Unidos. E o Obama ainda diz assim, olha, tudo que ele mandar fazer, vamos fazer. E essa responsabilidade agora está sobre os seus ombros. Foi mais ou menos isso que aconteceu com José. Ele dormiu escravo e acordou para ser governador.
E o faraó disse: apenas no trono eu vou ser maior do que José. Fora do trono nós vamos fazer o que José mandar fazer. E José teve um discernimento a respeito de um sonho que o faraó teve, e ele teve uma sabedoria para executar aquilo. Porque quando você lê o texto, você vê que o sonho era o seguinte: o faraó tinha tido um sonho com 7 vacas gordas, e depois 7 vacas magras, e as vacas magras vinham e comiam as 7 vacas gordas. Depois ele sonhou com espigas de milho, 7 espigas de milho boas e 7 espigas de milho queimadas pelo vento oriental, ruins. E as 7 espigas vinham e comiam as 7 espigas boas e ainda continuavam com fome. E aí então José ele vai interpretar esse sonho, e a interpretação é esta: olha, faraó, o que Deus está te mostrando é o que vai acontecer no futuro. Virão 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Pronto, aqui acabou a interpretação do sonho. A partir daqui foi a construção de Deus na vida de José. Aí José diz: construa o faraó celeiros e guarde 20% da produção do Egito nos anos de abundância, para que quando venham os anos de fome, o Egito possa passar pelos anos de fome. E o faraó teve um discernimento de que ninguém mais poderia fazer aquilo, senão o homem que tinha sugerido aquilo. Então José, cheio de Deus, interpretou o sonho, e ainda pela sabedoria de Deus, deu um conselho ao faraó, se tornou governador, e aí então ele fez isso. E eles fizeram isso, construíram os celeiros. E quando construíram os celeiros, veio os anos de fome. E quando vieram os anos de fome, José comprou todo o Egito para Faraó, e comprou todas as pessoas do Egito para Faraó. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, quando eu estou preparado para os tempos de crise, é o momento de enriquecer. É o momento de se crescer, de prosperar como nunca antes. Você sabe que ainda o mundo está sofrendo com aquela crise que estourou lá nos Estados Unidos. Então a Europa ainda, muitos países da Europa ainda estão maus das pernas por causa daquela crise. A Inglaterra ficou mal das pernas, eu estava lá no tempo da crise, ficou realmente muito complicado. O governo passou a cobrar a faculdade, eles estudavam de graça, passou-se a cobrar a faculdade, começou a se cobrar algumas coisas, cortar alguns benefícios, para ajustar as contas, para eles se firmarem nas pernas. Agora já deram uma firmada, tanto que a Libra já subiu, já está 4,17 de novo a Libra, o dólar subiu, você que tem acompanhado aí, tem visto que o câmbio já tem melhorado e eles estão já bem, não como gostariam de estar, mas já estão bem melhores do que estavam há um tempo atrás. O que isso ensina? Ensina que aqueles que entendem os princípios de Deus, quando vem essas crises mundiais, ou quando vem crise, enriquece. Talvez você não tenha dimensão do que José fez, mas José simplesmente comprou todas as terras do Egito. Aquilo que não pertencia mais a Faraó, voltou a pertencer, porque os caras não tinham dinheiro para comprar comida, e eles negociaram as suas terras. Eles não tinham dinheiro para comprar comida, e eles negociaram as suas próprias vidas. Ou seja, todos os egípcios passaram a ser escravos de Faraó. Mas José era um administrador segundo o coração de Deus. Ele disse: olha, eu não vou tomar na terra de vocês, e eu não vou aprisionar vocês. Então vocês sabem que a terra não é mais de vocês, e vocês sabem que vocês não são mais de vocês. Então vocês continuem plantando e colhendo, e de tudo que vocês plantarem e colher, 20% eternamente vai ser de Faraó. Então ele não somente comprou a terra, não somente comprou os egípcios, mas ainda ele conseguiu estabelecer uma aposentadoria vitalícia para a família de Faraó. Pensa num homem extremamente sábio. Agora, por que nós não podemos seguir esse princípio? De guardar. De guardar. Então, o princípio da quinta parte é isso. É a habilidade de você fazer toda essa engenharia financeira que essas tabelas te propõem, para que você possa guardar 20% numa poupança ou em fundos de investimento, e você possa viver, e em tempos de crise você possa ter poder de fogo. Quando estourou a crise imobiliária nos Estados Unidos, as casas, principalmente as casas, desvalorizaram muito. E quem tinha dinheiro comprou as casas por um preço mais baixo. Quando eles se levantaram nas pernas novamente, as casas voltaram ao preço mínimo
do valor imobiliário, as pessoas já lucraram. Quer dizer, quem investiu nisso ganhou muito dinheiro. Era crise para uns, mas era uma grande oportunidade para outros. O princípio da quinta parte faz exatamente isso. Prepara você para os momentos de dificuldade. É fácil entrar nisso? Não é fácil. Porque você que já controla suas finanças, já fez a conta que eu sei que você fez. Meu Deus, se fazendo o que eu já faço, já é difícil de pagar tudo, se eu tirar 20% eu estou morto. É que o princípio da quinta parte também nos tira da zona de conforto. E nos faz gerar situações para que nós possamos aumentar as nossas entradas. E aí sim, você vai aumentando a sua quinta parte. Esse é o princípio de José, é o princípio do enriquecimento, é o princípio da oportunidade. Não é fácil, eu aprendi isso com o pastor Arão Xavier. E o Arão falou que o dia que Deus mostrou isso para ele, ele radicalizou. E agora eu vou contar um pouco do testemunho dele. Ele disse que ele chegou para a esposa e falou assim, olha, Deus me deu isso, isso, isso. E ele contou tudo que Deus falou para ele na madrugada. Ela estava acordando, ela não estava nem muito prestando atenção em tudo que ele estava falando. Não conseguiu nem digerir tudo, ele teve que explicar depois. Mas ele falou, nós vamos cortar gastos. O que ele fez? Ele tinha 2 carros, ele vendeu um. Ele tinha filha na escola particular e botou na escola pública. Ele tinha 2 cachorros, ele deu os 2 cachorros e começou a latir no quintal para economizar cachorro. Isso ele fala, não estou inventando não. Tá? Ele baixou o padrão que a família vivia, ele baixou o padrão, chamou a família e falou assim, nós vamos baixar o padrão de forma intencional, mas logo ali na frente nós vamos colher os frutos disso. E aí quando você pensa em tirar um filho de um colégio particular e colocar num colégio público, dá uma dor no coração, não se preocupa não, a filha dele estuda, é formada numa excelente faculdade, é tranquilo. Só que ele falou um negócio que chocou meu coração. Ele falou, olha, eu sou só pastor, ele já tinha sido empresário, mas ele deu a empresa dele de oferta para o reino, e aí ele estava só como pastor, e ele falou, qual é o pastor hoje no Brasil, que é só pastor, e que tem R$500 mil na poupança? Ele falou, estou te falando de coisas que eu estou vivendo. Ele falou, claro que eu não fiz isso do dia para a noite, não aconteceu do dia para a noite. Na época, quando eu ouvi ele falando sobre isso, ele falou, faz 11 anos que eu faço isso. Agora já deve fazer pelo menos uns 17, 18 anos. Eu conheço já ele há 7 anos. Então já deve fazer uns 18 anos que ele faz isso. Ele falou assim, então eu tenho guardado, eu cheguei no meu nível de contentamento, lembra que eu falei do nível de contentamento? Chegou no nível de contentamento, ele não precisa gastar mais do que aquilo, então ele vai guardando, e ele falou, mas volte e meia, Deus visita a minha quinta parte, e diz assim, está gordinha, né filho? Faz uma oferta. E aí ele vai lá e faz a oferta que tem que ser feita. Mas eu quero mostrar para você de que é possível seguir princípios de Deus e ativar bênçãos financeiras de Deus sobre a nossa vida sem fazer o que andam fazendo por aí. Esse estupro espiritual que fazem por aí. Esse abuso que fazem por aí. Deus trabalha com princípios e Deus é extremamente generoso. Nós é que precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E aí, querido, todas as coisas serão diferentes quando eu alinho, porque eu vou ter isso na minha casa, e isso vai transbordar da minha casa para o reino, para a igreja, e assim as coisas vão caminhar. Amém? Nós fizemos um desafio, eu fiz um desafio com aqueles que estavam participando do curso, tanto no sábado à noite, quanto hoje pela manhã, quando nós falamos a respeito de ofertas. E o desafio foi de que cada um orasse a Deus e que perguntasse para Deus, Deus, o que ou quanto será a minha oferta? Por que isso? Para nós praticarmos, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Não deixar para, não, vamos deixar domingo que vem. Não, domingo que vem é muito longe. Na terça-feira você já vai esquecer quase 100% do que você ouviu aqui essa noite. Isso é estatístico. Não é? Talvez você lembre de uma música que foi cantada no culto, mas o que é ensinado, se não é praticado, até terça-feira você já esqueceu. Então nós precisamos aprender a pôr as coisas em prática na hora. E eu desafiei, e eu não posso ser leviano, irmão, de desafiar você a fazer alguma coisa que eu mesmo não faço. E aquilo que eu vou fazer aqui, eu faço já há um bom tempo.
Então, eu gostaria que você que orou e você que trouxe a sua oferta, pegasse a sua oferta na sua mão agora. Nós vamos consagrar ao Senhor e nós vamos entregar. Mas eu quero começar, porque eu orei e Deus falou assim, leva o seu relógio que você ganhou. Eu ganhei esse relógio aqui faz mais ou menos umas 2 semanas, eu ganhei de um discípulo. Ele é de uma outra igreja aqui de Curitiba. E lá durante o culto, Deus moveu o dono do relógio a tirar o relógio e levar para ele. Ele falou assim, olha, eu não sei, Deus mandou te dar. E ele pegou na mão e falou, puxa, que legal, que bonito, muito obrigado. A hora que ele botou no pulso, Deus me mostrou para ele. Ele falou, tá bom, Deus, eu vou guardar e depois eu dou. Ele me chama de pai, ele falou assim, depois eu levo para o pai. E aí ele me ligou e falou assim, e aí, dá para dormir na sua casa? Volte e meia ele dorme lá em casa. Eu falei, dá, vem aí. A Cris estava na Itália, estava viajando, estava sozinho. Eu falei, vem aí, a casa está grande. Ele foi dormir lá em casa e a gente conversou, a gente orou. Ele falou, pai, eu trouxe 2 ofertas. Eu trouxe uma camiseta para a mãe, que também ganhei na igreja. Aquele negócio, o cara tirou a camiseta, deu para ele. Ele falou assim, isso aqui tem a cara da mamãe, vou levar para a mamãe. E levou para a pastora Cris. Ele falou assim, eu ganhei esse relógio quando eu coloquei no pulso, Deus me mostrou e falou assim, é dele. Então eu estou aqui trazendo para você. Daí ele veio, ele colocou no meu pulso. Eu falei, filho, muito obrigado. Não é nem pelo valor do objeto, mas é pelo mover que está sendo liberado, você entende? E aí eu estava orando e Deus falou assim, leva o seu relógio, o relógio que você ganhou. Já era para eu ter feito isso há 2 semanas, eu não consegui fazer, mas aí era para ter feito hoje de manhã. E quando eu cheguei aqui, eu falei, cabeçudo, porque eu tinha separado, mas eu esqueci de trazer de manhã. E foi ótimo, porque assim calha com a nossa oferta da noite. E Deus mandou dar para o pastor Guilherme. Então eu quero... Vem cá, Gui. Já que entraram lá na sua casa, eu acho que foi por causa disso. E levaram todos os seus relógios embora. Não tem muito valor, mas é o que Deus manda fazer. Mas eu queria orar e consagrar essas ofertas. Eu gostaria de chamar o pastor Roberto, o pastor Guilherme para vir aqui. A Bíblia diz que as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. Eu gostaria que eles ficassem aqui, um de cada lado. Me ajuda aqui, tira esse púlpito para mim. Pode deixar aqui, já tiro. Eu também preparei a minha oferta para trazer essa noite. Nós fizemos um cálculo, irmãos, aqui, que foi bastante constrangedor. Eu não vou falar o que a gente fez aqui, porque quem veio e assistiu, quem não veio perdeu, fica para a próxima, e também está sendo transmitido, e isso aqui diz respeito às coisas dessa igreja. Mas, se você pegar o valor que entrou de ofertas mês passado, dividir pelo número de membros, e dividir pelo número de cultos, você vai ter o valor de Deus para essa igreja. Então, se você não sabe quanto Deus vale para essa igreja, conversa com a tesoureira depois, porque dízimos e primícias, irmãos, não é mais do que a nossa obrigação. A nossa generosidade está na oferta. É na oferta que eu mostro quanto Deus efetivamente vale para mim. Eu estava num culto e o pastor Luciano Subirá estava ministrando a oferta. E, cara, quando o Luciano ministra a oferta, eu já sei. E aí eu já olhei para a Cris, quando ele subiu para começar a ministrar a oferta, já olhei para a Cris já olhou para mim e falei, de novo. Ela falou, de novo. Lá se vai. E aí nós entregamos. E ele liberou uma palavra e disse assim, a sua oferta é proporcional à revelação que você tem de Deus. Quem é Deus para você? Então, oferte com esse pensamento, quem é Deus para você? E aí eu ofertei, porque é muito fácil dizer, Deus é tudo para mim. Difícil é entregar tudo. Hoje pela manhã, intencionalmente, nós cantamos um hino, tudo entregarei. Não é? E eu gostaria então que nós orássemos nesse momento, nós vamos adorar ao Senhor com um cântico, porque as únicas coisas que efetivamente nós damos a Deus quando nós estamos reunidos como igreja são as nossas ofertas, né? A nossa fidelidade, primícias e dízimos, as nossas ofertas e a nossa adoração. É a única coisa que nós efetivamente damos para Deus no culto. Todas as demais ações é de Deus para nós. A palavra é de Deus para nós, as orações é a bênção de Deus para nós. Então agora é a nossa hora de adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. O que eu mais gosto em Davi, e Davi é um homem segundo o coração de Deus, é que Davi ele era um adorador. Davi ele sabia dar a música dele,
Davi sabia dar o tempo dele e Davi sabia dar as finanças dele. Quando você olha para o tabernáculo de Davi, e existe uma grande diferença entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi, você vai perceber que o tabernáculo de Davi, a essência dele era adoração. 24 horas de adoração. E quando Deus usa um profeta chamado Amós para profetizar o que ele iria fazer, ele diz: eu restaurarei a casa caída de Davi, o tabernáculo caído de Davi. Deus não fala que vai restaurar o tabernáculo de Moisés, Deus fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi, que era um tabernáculo de adoração, 24 horas. E Davi era daquele tipo que falava assim: eu não darei ao Senhor uma oferta que não me custe nada. E é esse o tipo de coração que nós precisamos aprender a colocar aos pés do Senhor. Eu sei que existem pessoas aqui que são extremamente generosas, mas existem também pessoas que precisam crescer nisso. E eu quero desafiar você a crescer nisso. Não para benefício próprio, não para benefício, mas para o benefício seu, para que você experimente as liberações espirituais que existem a respeito desse princípio. Não é o dinheiro pelo dinheiro, não é o objeto pelo objeto, é o princípio pelo princípio. E assim nós ativamos e movemos o coração de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos adorar ao Senhor. Se você não teve tempo de orar ao Senhor, eu gostaria que você orasse a Deus agora e perguntasse: Deus, o que o Senhor quer de oferta hoje? O que o Senhor quer que eu entregue? Talvez Deus te mostre um objeto, talvez Deus te mostre um valor. Eu não sei o que Deus vai te mostrar. Talvez Deus vai te mostrar alguma coisa que você vai precisar preparar para um próximo culto. Não sei o que é. Mas Deus é bom. Ele não vai te pedir nada que Ele não tenha te dado antes primeiro. Quando Ele me pediu o relógio hoje foi tão fácil, por 2 motivos. Primeiro, porque eu amo esse menino. E segundo, porque eu ganhei. Então eu só repassei a bênção. E assim eu me sinto tão feliz de poder ser um instrumento de bênção para muitas pessoas. Senhor, nós queremos colocar agora as nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas diante do Senhor, santificando isso, Deus, santificando. Para muitos Deus é um objeto e para muitos é só dinheiro, mas nós sabemos o que representa isso no mundo espiritual. Nunca mais deixa, Deus, o nosso coração se enganar. Nós queremos ativar os princípios espirituais da Tua Palavra sobre as nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus. Recebe agora a adoração de toda esta igreja aqui reunida. Senhor, que cada centavo caia como uma semente. Aqueles que estão, ó Deus, ofertando, que possam dar um nome para a sua semente. E que a Tua Palavra, Deus, se cumpra. Aquilo que o homem plantar, isso certamente colherá. Que aqueles que estão primiciando, que estão dizimando, Deus, possam ver a Tua Palavra se cumprindo, e o Senhor dizendo que repreenderá o devorador e que abrirá as janelas dos céus. E, ó Deus, quero liberar, Senhor, uma bênção de porções recalcadas, sacudidas e transbordantes, ó Deus, em nome de Jesus. Quero liberar essas bênçãos espirituais, e eu aguardo, Deus, a notícia nos cultos de terça-feira, nos cultos de sábado, nos próximos cultos de domingo, nas escolas bíblicas dominicais, os testemunhos da liberação, Deus, da generosidade e da colheita sobre a vida dos irmãos dessa igreja, Senhor. Que eles possam fazer muito mais do que têm feito, Deus, que eles possam tocar muito mais pessoas do que eles têm tocado, através da generosidade, em nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar, querido, e traga aqui a sua oferta. Coloque diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Maravilha. Que o Senhor te prospere. E cumpra o desejo do seu coração. Você colha da semente que está pronta. Tudo a ti.
Vamos levantar, irmãos? Vamos cantar esse louvor? Logo a paz, nós vamos orar. Tudo a ti. Te dou meu coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver. Entregamos a ti, Jesus, porque nós te amamos, porque o Senhor é o nosso maior tesouro. Se realmente queremos plantar em ti, Jesus, queremos plantar ao Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Querido, quando nós entregamos tudo ao Senhor, estamos falando e aprendendo sobre finanças e mordomia, mas sentindo no coração e talvez precise falar, aquilo que mais precioso você pode entregar para o Senhor é o seu coração. Não existe riqueza, bens, nada mais valoroso do que você entregar o seu coração para Deus. E talvez você está até retendo esse coração, mas eu quero te dizer que a partir do momento que você entrega realmente tudo, o teu coração, tudo que você é, Deus se torna tudo para você também. Então, em nome de Jesus, não sai desse lugar sem antes fazer uma oração. Deus, eu entrego o meu coração para você. Eu entrego a minha vida, os meus bens, a minha casa, o meu carro, tudo é para o teu louvor e a tua adoração. E que em nome de Jesus nós possamos ajuntar, plantar riquezas, a quais nós vamos colher lá no reino celestial, porque aquilo será eterno. Isso aqui vai passar, irmão, mas lá tudo será eterno. Amém? Por favor, querido, estenda suas mãos assim. Nós queremos orar e agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus de sabedoria e de entendimento. O Senhor é o nosso próprio conhecimento. Nada é mais importante do que conhecer e seguir conhecendo ao Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tudo que nós aqui aprendemos ontem e hoje não passa apenas, Senhor, despercebido ao nosso coração, mas que possamos compreender em nossa razão e nossa mente, passá-la ao coração e praticar em nossas vidas. Queremos seguir, Deus, sim, os mandamentos, o pedido do Senhor das primícias e dos dízimos, consagrando, devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor nos confiou como administradores. E Pai, nós pedimos, seja fiel, Pai, em nossas vidas. Eu creio nisso, e que a sua fidelidade seja sobre a vida de cada irmão aqui, Pai. Deus, aqui há pessoas talvez precisando de um milagre financeiro. Deus, eu creio no Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que pode abrir uma porta de emprego amanhã. Deus, seja feita a sua vontade. E Deus, que nós possamos, como nós aprendemos, possamos ser generosos de coração, pois os generosos alcançam também o seu coração, Deus. E nós queremos cumprir o nosso propósito como igreja, cuidar, Deus, das viúvas, dos órfãos, daqueles que precisam, Deus. E que esse dinheiro, cada centavo, Deus, seja para glorificar o teu nome e seja para cuidar de vidas, pois nada é mais precioso para o Senhor do que vidas, do que pessoas. E nessa noite, Pai, nós agradecemos, porque a nossa riqueza não está no dinheiro, a nossa riqueza está no Senhor. O Senhor é a nossa herança, Jesus. Seja assim, Deus, a nossa oração, e que em nome de Jesus o Senhor possa prosperar a vida de cada irmão deste lugar. Eu creio nessa palavra e recebo na minha vida, Jesus. Ajuda-nos, Pai, e que, Senhor, essa semana seja uma semana de bênção sobre a vida de cada um.
Em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito Santo Consolador, a alegria do Espírito, a vida do Espírito flua sobre nós, Pai. Que o fervor do Espírito Santo queime em nosso coração nessa semana. Que ainda essa semana possamos fazer atos de bondade, que possamos proclamar o amor, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que o amor do Pai e o Espírito Santo seja, Senhor, realmente vida em nosso ser. E aqueles que amam o Senhor com um amor que não tem fim, incorruptível, recebam essa graça em nome de Jesus.